Açúcar ou adoçante? Qual deles é a melhor opção? Primeiro, eu vou te explicar as principais diferenças entre os açúcares e os adoçantes existentes. Começando com os açúcares. Quando nós falamos em açúcar, é importante a gente entender que, independente se é açúcar mascavo, açúcar de coco, açúcar demerara, todos eles são absorvidos da mesma forma, como açúcar. Então, qual a diferença deles? Quanto mais integral for o açúcar, por exemplo, mascavo ou melado de cana, mais nutrientes ele terá. Como, por exemplo, o açúcar mascavo e o melado, eles são ricos em ferro. Mas é somente essa a diferença. E, para se ter uma ótima quantidade de ferro por esses alimentos, teria que se consumir uma quantidade muito grande. Colocando na balança entre ter o ferro desses alimentos e consumir muito açúcar, é preferível buscar os nutrientes por outros alimentos. Já o açúcar branco passa por diversas etapas de processamento e não agrega nenhum nutriente a não ser calorias e carboidratos, que rapidamente irá elevar os níveis de glicemia, que é a glicose no nosso sangue. Isso é o que nós chamamos de caloria vazia. Outra diferença dos açúcares é o índice glicêmico, que é a velocidade com que a gente absorve esse carboidrato. O açúcar de coco é a opção com menor índice glicêmico, ou seja, esse carboidrato é absorvido mais lentamente, sendo então uma das melhores opções de açúcar. Mas apesar de ele ter um índice glicêmico menor, como eu falei lá no início, ele segue sendo açúcar igual. E agora entrando para o mundo dos adoçantes. Existem os adoçantes conhecidos como artificiais e os conhecidos como naturais. Os adoçantes artificiais são aqueles presentes principalmente em produtos industrializados, como o aspartame, a sacarina e a sucralose. Como o próprio nome já diz, eles são adoçantes artificiais, causam prejuízo à nossa saúde se consumidos frequentemente. Apesar deles não terem calorias e carboidratos, eles podem fazer estímulo da produção de insulina e contribuem para o ganho de peso, além de prejudicar a nossa microbiota intestinal. Entrando nos adoçantes naturais, nós também temos várias opções, começando com os polióis, maltitol, xilitol, eritritol. Todos esses adoçantes terminados em ol são da família dos polióis. Esses são adoçantes conhecidos como naturais porque eles são extraídos de alimentos. Por exemplo, o xilitol é extraído do milho e da ameixa. Mas para sua fabricação eles também passam por alguns processos químicos. Para muitos, esses polióis podem sim ser uma ótima opção, mas para quem tem sensibilidade aos FODMAPs ou tem um excesso de fermentação no intestino, com excesso de produção de gases, eles não são uma boa alternativa, pois eles podem piorar esses sintomas e causar ainda mais dor, inchaço, desconforto e gases no intestino. Outras duas alternativas de adoçantes naturais que não causam esses desconfortos e que são seguros de serem consumidos são a estévia e a talmatina. Espero que depois de ter explicado todas essas formas de adoçar tenha ficado claro para vocês que a melhor forma depende. Depende para quem que a gente está falando, depende a quantidade que está sendo consumida e a frequência. Por exemplo, um adoçante natural como o poliol, como o xilitol, ele pode ser uma ótima alternativa para um diabético ou para uma pessoa que está no processo de emagrecimento, mas ele vai ser uma péssima alternativa para quem tem sensibilidade às FODMAPs. Já para essas pessoas, até mesmo um açúcar, como um açúcar de coco, consumido moderadamente, pode ser uma melhor opção. E uma coisa é certa, se tu tem vontade de consumir alimentos doces frequentemente, talvez possa ser interessante, além de entender as razões para isso, buscar mudar o paladar aos poucos, para não necessitar desses doces.